E aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ronaldinho Gaúcho. Sim, a aposentadoria de um dos maiores jogadores de futebol da história. Mas ele já estava aposentado há muito tempo, né? A verdade é essa. O Ronaldinho Gaúcho, pra muita gente, principalmente da minha geração, foi o maior jogador da história. Tipo, ele mostrava em campo algo que ninguém nunca tinha visto. Ninguém nunca tinha visto o futebol ser praticado daquele jeito. Ele era o significado, ele era a tradução de alegria e ousadia que hoje a gente vê no Neymar. Ele era a tradução real daquilo, porque realmente ele jogava sorrindo, ele fazia coisas que ninguém esperava e, mais importante ainda, ele dava títulos para os times que ele jogava. O Ronaldinho Gaúcho tinha o potencial de ser o maior jogador de todos os tempos, todo mundo falava isso, ou pelo menos de estar entre os 3 maiores de todos os tempos, onde estavam ali naquela época Pelé, Maradona, e todo mundo achava que o Ronaldinho Gaúcho ia chegar lá. De fato ele não chegou, porque ele teve um final de carreira muito melancólico, apesar do título da Libertadores no Atlético Mineiro. Ele desistiu de jogar bola e preferiu viver a vida dele. Ele acabou virando um grande personagem. Mas a realidade é que no começo dos anos 2000, para uma geração, para minha geração principalmente, que começou a acompanhar futebol ali, ele significava tudo que o futebol precisava ser. Era alegria, era resultado, era drible, eram gols e era uma coisa... Eu, por exemplo, acho que muitas outras pessoas também faziam isso, tipo, eu não lembro de quantas vezes eu tive que faltar aula para assistir o Ronaldinho Gaúcho jogar no Barcelona. Era uma... Tipo, era a felicidade da minha vida era ver o Ronaldinho Gaúcho jogar, seja contra o Bolonha, seja contra o Celta de Vigo, seja contra o Bayern de Munique, contra o Real Madrid, contra qualquer time, ele era certeza que ele ia dar show. Então, o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, ele é o meu maior ídolo no futebol e a minha maior decepção no futebol. Porque antes de 2006, na Copa do Mundo, onde o Brasil tinha talvez a maior seleção que ele já montou na história no papel, ali era o auge do Ronaldinho Gaúcho. Era o momento onde eu via o maior jogador de todos os tempos jogar pela seleção e ele fazia coisas inacreditáveis. Depois daquele 2006, acabou-se o Ronaldinho Gaúcho. A gente viu lampejos de genialidade, um cara que ainda jogou um pouco no Barcelona, foi pro Milan, foi pro Atlético Mineiro, foi pro Fluminense e simplesmente a gente não via. Ele era uma caricatura do grande jogador que ele foi. Eu acho que a grande dor que existe nos fãs do Ronaldinho Gaúcho, pelo menos pra mim, é que ele não se transformou em tudo que ele poderia ter sido. Durante um curto espaço de tempo, sem dúvida, ele foi o maior jogador de todos. Tipo, os gols que ele fez, até hoje você olha e não acredita como é que ele conseguia fazer aquilo. E ninguém nunca mais vai fazer. Mas com certeza, pela história, vários outros jogadores vão passar o Ronaldinho Gaúcho em termos de grandeza, de títulos e até de importância para os clubes. Vide o Messi, por exemplo, que é muito maior que ele no Barcelona. Mas é fato que ele tem ali o lugar dele na história. E eu acho que como mágico, habilidoso, como o jogador mais incrível, ninguém vai tomar esse lugar do que foi o Ronaldinho Gaúcho. A única decepção fica que ele poderia ter sido muito melhor. Mas essa é a minha opinião sobre o Ronaldinho Gaúcho. Você vê que tem um caso de amor e ódio. Ele poderia ter sido muito melhor. Eu tenho... Acho que a primeira camisa que eu comprei de futebol, que eu ganhei de futebol, foi aquela camisa marca-texto do Barcelona, sabe? Aquela camisa fluorescente que parece guarda de trânsito. Eu acho que aquela foi uma das camisas que eu mais usei pra jogar bola na minha vida. E a partir dela eu comprei pelo menos umas 2 ou 3 do próprio Ronaldinho Gaúcho. Mas desde 2006 a decepção foi muito grande. E eu até hoje ainda luto contra isso pra entender melhor qual é a posição do Ronaldinho Gaúcho no hall dos grandes jogadores de futebol da história. Mas você, o que você acha? Você concorda comigo? Ele foi o maior de todos? Ele é ou não é um dos maiores jogadores da história? Valeu!